Jesus. Vamos dar uma salva de palmas. Vamos chamar o nosso pastor para deixar a palavra aqui que já tem no coração dele. Vai entregar para os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor, maravilhoso, digno de toda a glória e de toda a honra. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem quer sair com as bênçãos do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, maravilhoso, digno de toda a glória. Quem é que tem orado pela folhinha aquela que eu tenho passado, que eu passei para os irmãos? Quem está orando, diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. Através daquela folhinha ali, irmãos, tenho visto testemunho de pessoas aí sendo abençoadas através das folhinhas, aquela que vocês receberam para orar. Amém. Tem outros aí que já foram abençoados e graças a Deus tem irmãos na madrugada orando aí, irmãos. Amém. E que você possa também receber a sua bênção, que você possa dar seu testemunho, porque é importante dar testemunho, irmão. Amém? Não adianta esconder as bênçãos, não. Amém? Porque quem esconde a bênção, o diabo vai lá e ó, ele rouba. E as bênçãos, quando você dá o testemunho, Jesus ele dizia assim, ó, quando uma pessoa recebia a bênção, ele pegava e dizia assim, ó, vai lá e te apresenta aos sacerdotes. E oferece aquela oferta a qual Moisés tinha deixado para vocês ofertarem. A oferta hoje não é dinheiro. A oferta hoje não é dinheiro. Não é você trazer dinheiro, pastor, eu fui abençoado, eu vou dar uma oferta generosa para a igreja, para ajudar o ministério. Amém, se for da vontade de Deus você fazer isso, você faça. Mas não é isso que Deus está falando. A oferta que você dá hoje é o seu testemunho. É você vir na igreja, ou contar para sua família, ou contar para um irmão que está passando uma dificuldade, que está passando uma luta, está enfrentando problemas, e você chegar lá e dar essa oferta como uma oferta de testemunho. Olha, eu entendo o que você tem passado. Eu entendo, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas Deus me abençoou, Deus me restaurou, Deus me fortaleceu, Deus me levantou. Então eu te convido a você confiar nesse Deus. Aleluia! É nesse Deus que você precisa confiar e dar testemunho. Quando você dá o testemunho, oferta de testemunho, você está fechando a porta para o diabo não entrar mais naquela parte que você tanto é atacado. Quando você dá o testemunho, no mundo espiritual se fecha uma porta onde o diabo não te toca mais. É uma enfermidade que você sofre há tanto tempo. Deus foi lá, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele curou você, aí você foi lá e deu o testemunho. Aquela porta da enfermidade, naquela porta o diabo já não pode tocar mais. Diga glória a Deus. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30 e vamos meditar nesta palavra. Eu peço para os irmãos, para irmãs que estão aqui, abra seu coração e preste bastante atenção nessa palavra, porque é uma direção de Deus para mim e para você nesta noite. Eu não sei da sua vida, eu não sei que tipo de luta você está enfrentando, mas o caminho para a vitória é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. 1 Samuel, capítulo 30. Fala aqui do rei Davi. Rei Davi, ele era um homem de guerra. Era um homem que estava sempre num campo de batalha. Era um homem que estava sempre à frente de situações de guerra. É como hoje. Hoje em dia você passa dias inteiros, a sua vida é uma batalha todos os dias. Todos os dias você mata um leão, você mata um urso e às vezes até um gigante, um Golias da vida. Todos os dias sua vida é assim. E Davi era esse homem. Ele tinha essa luta, essa adversidade também. E diz uma certa
certa situação que ele estava voltando da guerra, estava voltando do campo de batalha para sua casa, para o seu lar, para uma cidade que Deus confiou para ele cuidar. E diz a palavra, ali no versículo 1, diz assim, e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siglag era uma cidade, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclac, e tinham ferido a Siclac e a tinham posto a fogo. A amalequita representa, irmã, tudo aquilo que é de mal na tua vida. Os amalequitas representam tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, contra a sua saúde, contra a sua família, contra a sua área financeira, contra a sua mente, muitas vezes, sobre o teu coração. Os amalequitas representam isso hoje. E esses amalequitas, eles estavam agindo de tal maneira que por onde eles passavam, eles destruíam tudo. E levavam cativo as mulheres, as crianças, levavam para serem escravos. Quantos de nós hoje, dos nossos familiares, de alguns irmãos em Cristo, quantos hoje estão cativos, muitas vezes por causa do pecado, por causa da adversidade, por causa das lutas, por causa de tantas coisas que têm se levantado? Quantos estão cativos hoje dessa situação, a qual muitas vezes faltou uma intimidade com Deus, faltou um esforço da pessoa, a qual a palavra de Deus diz assim: esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu te ajudo, eu te sustento. Mas às vezes as pessoas, muitas vezes por uma fraqueza espiritual, muitas vezes não buscam essa força que vem somente de Deus, não sua, mas de Deus, para você continuar a tua caminhada todos os dias. Amém? Então, a amalequita representa isso, representa todos os males na tua vida. E esses amalequitas, por onde eles passavam, eles destruíam, como diz a palavra. Jesus disse que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E aí o que aconteceu? E esses malignos vieram à cidade de Siclag, a cidade de Davi, e diz assim, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Os amalequitas pegaram as mulheres, pegaram as crianças, não mataram ninguém, mas aprisionaram eles, colocaram eles cativos. E às vezes uma pessoa cativa é pior que a morte. Para você ver que o cativo é tão terrível, que o cativo muitas vezes é aquela pessoa que está presa numa depressão. E chega a um ponto, dona Jussara, irmãos, que essa depressão fica tão crônica que a pessoa deseja se tirar a própria vida. O cativeiro é terrível. O cativeiro é terrível, a doença é terrível. E o diabo, ele não mata, primeiro ele rouba. Rouba o quê? A tua fé. Destrói depois, porque sem fé você não tem como se manter de pé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não agrado a Deus, então Deus não tem como me ajudar. Então, depois de o diabo ter roubado a sua fé, começa uma destruição. Uma destruição no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua área financeira, na sua família, no meio dos seus filhos. Ele começa a destruir, para lá no final ele tomar o que sobrou da tua vida, não é? Levar. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo até aqui? Amém. E aí olha no versículo 3. Aí Davi, quando chegou na cidade, ele viu essa tragédia. Meu Deus, eu já estava passando lutas, eu já estava passando dificuldade, e ainda se apresenta isso na minha vida, ainda se apresenta isso no meio dos meus filhos, ainda se apresenta isso na minha saúde. Eu já estou passando por lutas, eu já não sei nem para onde me jogar, e ainda chego em casa e encontro isso. Davi olhou aquilo ali, ele sentiu aquilo ali. Versículo 13 diz assim, e Davi e os homens vieram à cidade
e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativo. Então Davi, olha só, como todo ser humano, Davi era um homem de Deus, e o povo seguia a Davi porque ele era um homem de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele tinha e tem o coração segundo o coração de Deus, era um homem fiel a Deus. E quando aconteceu isso com ele, com a família dele, com a cidade que ele cuidava, diz assim no versículo 4: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Olha só, choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Eles choraram tanto que a irmã já não tem mais lágrimas para derramar. Está numa secura total por dentro. Eu já não tenho mais lágrimas para derramar. O que me restou agora é apenas uma secura dentro de mim. Nada mais agora me quebranta, meu coração endureceu, meu coração está assim que nada mais aceita, nada mais recebe, nada mais conecta, nada mais impacta, porque secou tudo por dentro de mim. Mas eu digo para você hoje que Deus está aqui nesse lugar e Ele quer alegrar o teu coração. Ele quer colocar alegria no teu coração. Ele quer levantar você. Ele quer erguer você. Ele quer abençoar a tua casa. Ele quer abençoar a tua vida. Mas você tem que dizer para Ele com todo o seu coração: Deus amado, eu estou aqui. Eu não sou diferente de Davi. Eu choro também. Amém? Amém. Eles não tinham mais força nem para chorar mais. E diz assim no versículo 5: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, a Ainoá e Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi olhou, mesmo ele sendo rei, o diabo não poupou nem o rei. Amém? O diabo não poupou o rei. O que eu quero dizer para você, que o diabo, o Satanás, ele não respeita títulos. O diabo não respeita posições. O diabo não respeita a melhor roupa que você usa. Ele não respeita o melhor carro que você usa. Ele não respeita se você tem dinheiro, se você tem fortuna. Isso nada ele respeita. Se ele vê uma brecha em você, se ele vê algo em você que enfraquece você, ele vai entrar por ali, e ali ele vai começar a destruir. Ele não se importa com títulos nenhum. Ele não se importa com posições. Ele teme um coração que está diante do rei, diante do Deus Todo-Poderoso. Ele teme aquela pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí no versículo 6 diz assim, ó: e Davi muito se angustiou. Por que Davi se angustiou? Isso aqui acontece muito, irmão. Isso aqui acontece com qualquer um de nós, especialmente para quem já tem mais idade, que já tem família, né, que já tem filhos criados, né, uns que já são avós aí, como o seu Antônio, Dona Genesi, as irmãs, a irmã Maria, a irmã Jéssica, a irmã Jussara. Para quem já tem essa idade, somos muitas vezes bofeteados. E por aqueles que um dia nós demos o nosso sangue para que tenham tudo hoje. Deixamos muitas vezes de comer do bom, do melhor, para sustentar aqueles que muitas vezes não mexem um i para ajudar. Mas quando você tropeça na vida, quando você erra na vida, a primeira coisa que fazem é o que fizeram com Davi. Fala! Pastor, agora não pode. Agora não, vai lá com a tia lá. Vai lá. Amém? Amém? Olha só o que aconteceu com Davi e o que acontece com você. E Davi muito se angustiou. Por quê? Porque o povo falava de apedrejá-lo. O povo que andava na volta do rei, que adulava o rei, que puxava o saco do rei, que tinha o rei como Deus. Quando Davi fraquejou, quando Davi falhou, quando Davi errou, quando Davi deixou uma brecha,
o povo não olhou mais ele como o rei Davi, que matou Golias, né? Que matou leão, que matou ursos para salvar o povo de Israel, mas olhavam Davi como um perdedor perverso, que a partir daquele momento queriam a morte dele. E Davi muito se angustiou. Ele já estava abatido, ele já estava triste. Ele chegou na cidade dele, a família dele tinha sido sequestrada, a família dele já estava um cativo, ele estava sofrendo. Mas a dor maior não foi pelo que estava acontecendo, mas foi por aqueles que estavam do lado dele e se levantaram, que andavam com ele do seu lado e se levantaram. Quantas vezes chegou irmãos aqui, irmã Jéssica, chegaram pessoas aqui, irmã Jéssica, pastor aqui, pastor ali, que pastor fantástico, que pastor bom, que pastor isso, que pastor aquilo, mas quando o pastor repreendeu, o exortou, acabou-se o pastor, aqui nem pastor é, nem sei quem é aquela figura, nem sei o que é isso, e começam a desejar até mal do pastor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E assim muitas vezes acontece com a mãe e com o pai. O pai e a mãe se matam para dar o melhor para os filhos, dar aquilo que a gente nunca teve. Mas quando o pai diz não, ou quando a mãe diz não, ou que erra, somos muitas vezes tratados como monstros, pessoas errantes. Amém? E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. O que aconteceu com o povo, sobrecaiu tudo sobre Davi. O que acontece com fulano lá, recai sempre sobre você. Você fala, você ensina, você mostra, você chora, você declara, você diz, olha, esse caminho é perigoso, esse caminho é ruim, mas não ouvem, não escutam. Mas quando se arrebentam, cai tudo sobre mim, sobre você que aqui está. Aquele povo sofreu, aquele povo perdeu, assim como Davi perdeu, mas subjugaram a Davi. Colocaram a culpa em Davi. Por isso que eu digo para os obreiros, quanto mais se é dado, mais será cobrado. Então se há uma brecha nessa área, vamos começar a tapar. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí diz a palavra assim, ó, no mesmo versículo 6 diz assim: com tudo isso que Davi estava passando, diz assim, ó, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Se esforçou no Senhor seu Deus. Ele foi enganado, ele foi subjugado, ele foi ali acusado, botaram a culpa nele em tudo, mas mesmo assim, mesmo ele se arrastando, ele foi buscar a presença de Deus. Aleluia! Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus, ele está em todo o tempo esperando você clamar por Ele. Em todo o tempo Ele está esperando. Olha, meu filho, minha filha, tu tem o livre-arbítrio. Enquanto você não me busca, você pode fechar. Enquanto você não me busca, você faz da sua vida o que você quiser. Mas a hora que você me buscar, a hora que você colocar o seu coração em mim, a história vai ser bem outra, vai ser bem diferente. Diga glória a Deus. Aleluia! Vai ser bem diferente, né? Então eu gosto que você leia isso aqui muitas vezes quando você estiver passando por uma tribulação, quando você estiver passando por algo que está frustrando o seu coração, que está angustiando você, lembre-se sempre do que Davi fez. Todavia, Davi se esforçou
no Senhor seu Deus. Muitas vezes as pessoas fogem. Muitas vezes as pessoas se escondem. Mas na verdade Deus está dizendo assim: ei, bota a tua cara a tapa. Bota a tua cara a tapa, bota a tua coragem e me busca. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amaleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Amém? Glória a Deus. Ele trouxe. O que era o éfode? O éfode era uma túnica. Sabe, os padres hoje, você vai numa igreja católica, você vê o padre, você vê um sacerdote com as túnicas, com tudo. Aquilo era, na época da lei, era obrigado a usar para você entrar na presença de Deus. Para você entrar na presença de Deus, se parar diante da arca, tinha que estar o quê? Com aquele éfode. É como se entrar no quartel. Ninguém vai servir o quartel se não tiver fardado. E assim era na época da lei. O éfode era uma túnica que se usava para entrar na presença de Deus. Hoje esse éfode hoje para nós, pela graça, é o seu coração. Você não vive mais pela lei. Você não é salvo pelas vestimentas. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. E esse éfode, essa roupagem, essa túnica, é o teu coração na presença de Deus. É tirar aquele momento com Ele, é dobrar o joelho, é colocar o rosto no pó, é clamar pelo socorro bem presente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E Davi pediu essa túnica, esse éfode, né, para esse sacerdote. E aí você viu tudo que Davi estava passando. Tudo que Davi estava passando. Ele podia, como rei, ele podia ter juntado um exército. Ele podia ter juntado o exército e ido atrás para recuperar sua família. Ele podia ter tomado essa posição. Ele era rei, ele tinha essa autoridade. É como você, mãe, é como você, pai, que tem essa autoridade para a família. Amém? Amém. É você, hoje, essa menina, ela tem autoridade sobre o Pietro. É ela tem autoridade sobre o Pietro. Ela é mãe, ela sabe o melhor para ele. Sabe ou não sabe? Amém. Sabe, né? Ela pode fazer o que quer. Assim como Davi podia ter feito o que queria, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. O que ele fez? No versículo 8, e aqui vem o final do culto, aqui vem o final. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Davi orou a Deus. Senhor, ele sabia que tinha condições de ir atrás dos inimigos, mas antes dele dar qualquer passo, qualquer decisão, ele na madrugada, assim como nós dobramos o joelho, prostramos o nosso rosto no pó e perguntamos: Senhor, amanhã eu tenho isto e tenho aquilo para fazer. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Qual é a direção que o Senhor me dá? Qual é a direção que o Senhor me dá? E tenha certeza, irmão, que se você ora de coração, se você abre o seu coração na presença de Deus, ainda mais no oculto, que é só você e Ele, tenha certeza que a resposta vem na hora. Ou Ele te mostra pela palavra, ou Ele te dá uma revelação na hora. Você vê a revelação na tua frente. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus te dá essa resposta, mas você precisa ter essa ousadia, você precisa ter esta fé. Você não pode vir no culto, ouvir a palavra e voltar o outro dia ser aquela mesma pessoa, sempre na mesma rotina. Não, irmãos. Você ouviu a palavra, comece a colocar ela em prática. Diga glória a Deus. E você vai ver. E você vai ver grandes coisas na sua vida. Eu tenho visto tantas coisas. Hoje ainda escutei um testemunho tão tremendo aqui do irmão. Já lhe chegaram, já me alegrei.
de coisas grandes que Deus faz. O ministério é pequeno, você não dá nada, mas quando você busca, quando você coloca seu coração na presença de Deus, o ministério é pequeno, mas as coisas grandes Deus pode fazer. Grandes coisas Deus pode fazer. E diz assim, ó, e o Senhor lhe disse, olha só, ele orou, ele perguntou a Deus, e na hora Deus não respondeu, dizendo assim, ó, e o Senhor lhe disse, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Persegue. O que eu persigo? O que eu tenho que perseguir hoje? Sonhos que você deixou no meio do caminho, que você olhou para os teus olhos e viu que aquilo era impossível. Sonhos que você abandonou no caminho porque pessoas que se diziam que eram suas amigas, que eram seus amigos, te diziam, não vai dar certo, isso é loucura, isso é bobagem, isso é besteira, isso não é para você, isso não é para ti. Negócios que talvez você tenha feito, trabalhado e você não deu certo, você se frustrou e você acha que aquilo não era para você. Mas por que você acha que não era para você, se na verdade, antes de você conhecer a Deus, você nunca consultou a Deus? O único que pode te dizer se era para você ou não é o próprio Deus, é o próprio Senhor, quando você tem essa intimidade. Aleluia! Santo é o Senhor. Eu digo uma coisa, enquanto se tem vida, ainda tem sonho a se realizar. Amém. Amém. Ah, mas eu acho que para mim não dá mais, pastor, porque eu já passei da idade. Não. Só não vai dar mais quando você não estiver mais nessa terra. Tenho tantos sonhos a se realizar. Na minha família, na minha filha, em tantas áreas da minha família. Mas se eu colocar Deus, eu sei que Deus, Ele é o Deus que tudo pode, nada é impossível para Ele. Nada é impossível para esse Deus, dona Jussara, nada é impossível. Agora, eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que aprender a abrir meu coração. E começar a dizer, Senhor, eu quero esse milagre na minha vida, eu quero ver minha família abençoada, eu quero ver curas, eu quero ver libertação, eu quero ver o seu melhor para mim, como estávamos conversando com o seu Agapito. Às vezes a cura não é nada para Deus. Se Ele quer, Ele te cura, e se Ele não te cura, porque Ele tem propósito através disso aí. Mas às vezes Ele tem um propósito muito maior que simplesmente te curar. Ele tem um propósito muito maior. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de milagre. É o Deus de milagre. Para nós terminar aqui, Deus dizendo para ele assim, ó, persegue, porque de certo alcançarás. Ele está dizendo assim, ó, hein, se tu me buscar, e se tu continuar firme, tu pode perseguir os teus sonhos. Pode perseguir, corre atrás daquilo que você tanto tem sonhado. Tanto que, porque tu vai alcançar, como ele diz assim, ó, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás, tudo será teu por direito, mas vindo de Deus, não pela nossa sabedoria humana, não porque o que eu acho, o que eu penso, não, mas tudo vindo de Deus. Quem é que deseja uma vida abençoada? Quem é que deseja uma família abençoada? Então Deus está dizendo, então persegue o melhor. Então persegue as bênçãos. Persegue a Deus. Pastor, eu acho que Deus está tão longe. Vai lá e persegue Ele. Encontra Ele, busca Ele na madrugada, busca Ele nas orações. Busca Ele nos propósitos de oração, com lágrimas, com arrependimentos também de pecados. Amém, irmãos? Amém. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Onde os que ficaram atrás pararam. Amém? Amém. Aqui nós terminamos, irmão. Aqui nós terminamos.
Deus sempre vai ter o melhor para você. Sempre. Independente de quem você seja. Independente do seu passado. Independente da sua história. Com Deus tudo se faz novo. Se faz novo todas as coisas. Tudo se faz novo com Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Diga assim: eu recebo, Jesus, essa palavra na minha vida. Eu entrei aqui, Senhor, com esse desejo de me alimentar com a Tua palavra. De uma maneira entrei e de outra sairei, fortalecido em Teu Espírito e em Tua presença. Eu vou levar daqui a minha bênção e vou levar para casa a Tua presença, que é mais do que qualquer bênção. É essa intimidade com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém e graças a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, maravilhoso, digno de toda a glória. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ti te damos, Senhor.